Vamos para mais um Além das Linhas. Eu sou Antônio Curti e tem daqui a pouquinho uma entrevista muito especial para vocês que vai além das linhas, além das quadras de vôlei. Mas antes, você sabe, tem o famoso housekeeping. Tem aí a faxina que a gente tem que fazer, a gente tem que avisar você, por exemplo. Sininho. Não somos o Peter Pan, mas somos fixurados o sininho. O que é o sininho no YouTube? Se você ativa, o YouTube te manda notificação quando tem episódio novo do Além das Linhas. Nessa altura do campeonato, você já sabe que os nossos episódios vão ao ar na quarta-feira à noite, eu imagino, mas não custa nada. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí o YouTube te avisa, você vai clicar bem bonitinho, assim, ó, clica e assiste e vamos juntos, tá? Também tem outro aviso importante para você pensar quem você quer que seja convidado aqui no Além das Linhas. Já vai pensando aí para você comentar no final da entrevista, certo? O terceiro recado, segundo/terceiro recado, é que o nosso programa é trazido a você por kto.bet.br e agora eu vou ter que imitar o Silvio porque temos já a Liga do Milhão. Temos um prêmio muito bom, e você vai ficar comigo até o final porque eu vou explicar como funciona. O Silvio pegando as explicações do meio, enfim, ficou meio doido isso. Mas a gente não vai gravar de novo, não. Vai ficar assim porque ficou bem orgânico. Seguinte, todos os dias o melhor apostador leva R$ 1.000, não é em barras de ouro, tá? É em apostas grátis, enquanto os 500 melhores do mês divide R$ 100.000 em apostas grátis. E mais, os 10 melhores de cada mês garantem uma vaga no evento final. Tipo o UFC, que tem o Main Event, você quer essa vaga, obviamente, né? E se você conseguir essa vaga, você concorre ao grande prêmio. Os pontos como que são acumulados? Ao fazer apostas esportivas vencedoras, as quais serão contadas como apostas versus odds, né, vezes número de seleções, tá? E aí os prêmios têm prêmio até o número 500, tá? Por exemplo, que ganha uma aposta grátis de 100, mas o primeiro lugar no prêmio mensal ganha R$ 5.000 mais a vaga para disputar o super prêmio final. Como participar? Para entender mais a promoção é muito simples. Entre em kto.bet.br e aproveita. Eu tô nessa. A minha filha, número 4, também está nessa. Entra lá, kto.bet.br, para participar da Liga do Milhão. Bem legal aí essa nova promoção da KTO. Bom, convidado dessa edição do Além das Linhas é um jogador de vôlei que ficou conhecido por ser um dos melhores defensores da história da seleção brasileira, um jogador extremamente inteligente, medalhista olímpico de ouro, nosso primeiro medalhista olímpico de ouro que a gente traz aqui, já tivemos medalhista, mas de ouro é o primeiro, e hoje é gestor e palestrante André Hiller. Tudo bem? Tudo bem, Curti? Prazer estar aqui com Hiller, vocês. é a pronúncia certa, A né? pronúncia correta, porque é um sobrenome alemão, sou descendente de alemão. A pronúncia correta lá no sul é Heller. Hiller. Mas, poxa vida, pode me Tipo, chamar de Heller. O importante é tá. me chamar, na verdade. É isso, tá ok. Obrigado pela sua presença. É o primeiro convidado que a gente traz ligado ao vôlei, que é um esporte muito popular no Brasil. Talvez seja o segundo esporte do Brasil em praticantes e aficionados, né? Sem dúvida, né? O vôlei é um esporte consolidado no Brasil, é o esporte mais vitorioso, considerando o número de medalhas olímpicas. E na última pesquisa que nós temos, pesquisa consolidada e robusta, é o esporte mais seguido, né? E que as pessoas mais demonstram interesse. Isso não significa que é o esporte mais assistido, mas em termos de números, considerando todas as nuances de seguidores interessados, o vôlei supera Conectados, de alguma inclusive forma. o futebol. Obviamente que o futebol, em termos de pessoas que assistem, é o esporte mais assistido, e dizem que até não é nem esporte, é religião, mas o vôlei é um dos esportes mais consolidados no Brasil. Quando você começou a praticar esportes, quando criança, tal, o vôlei foi o primeiro que você se conectou ou teve algum outro antes? Não, na verdade, eu comecei no esporte ou na prática de atividade física porque eu fui, na verdade, sou e sempre serei um asmático crônico, uma doença crônica Não é a respiratória. primeira pessoa que fala isso. O Xuxa esteve aqui, o Fernando Scherer, e a mesma coisa, só que ele foi pelo caminho da natação. Então, Você tentou a natação também? eu tentei a natação, né? O pediatra à época recomendou a natação, e aí os meus pais, a todo custo, conseguiram uma escola de natação, mas não deu certo porque eu afundava na piscina e tinha alergia ao cloro e tinha todas as ites que um garoto gaúcho pode ter, rinite, sinusite, e uma bela dose de frescurite, segundo a minha esposa Marcele. E aí não deu certo, aí depois eu tentei o basquete, também não deu certo, porque só me escolheram na primeira aula, aí a partir dali descobriram que eu não tinha repertório motor. A brincadeira era que eu não conseguia caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo, Tá. e o basquete precisava quicar a bola e correr. Foi muito difícil para mim. Eu tentei o atletismo também, mais ou menos,
Mas meus olhos brilhavam pelo vôlei. Meu pai foi atleta de vôlei, foi técnico, obviamente um outro tipo de vôlei. Uhum. E aí no vôlei me encantei, tentei entrar pro time da escola, não fui aceito e acabei sendo aprovado num clube, mas eu não tinha intenção nenhuma de ser aprovado, de fazer uma peneira, porque eu queria conhecer o clube social e alguém me descobriu, enxergou um talento que nem eu sabia que eu tinha. E aí eu continuei, eu comecei no clube e fui me desenvolvendo até a me tornar um atleta de seleção brasileira. E o que mais brilhava o olho pro vôlei naquela época? Era a conexão familiar ou tinha algum aspecto do esporte que te Não, chamava a na atenção? verdade, o fato de meu pai ter sido atleta e técnico era algo que eu tinha na cabeça e eu pensei, poxa, eu não sei jogar vôlei à época, mas aprenderei rápido, né? E quando eu fui aprovado no clube, para surpresa de todos que estavam no ginásio, porque eu participei de uma peneira com mais de 250 atletas, né? E eu fui um dos 3 Você aprovados, tinha quantos anos? 14. E quando anunciaram o André Reder, eu achei que era um outro André Reder que estava presente ali, porque não, eu tinha certeza que Não não tinha era passado. eu. E aí, quando insistiram chamando o tal do Foram André quantos Reder, aprovados? 3 de 3. 250. E quando insistiram no nome André Reder, eu fui até o técnico falar que eles estavam cometendo um erro, porque não era eu. E aí ele realmente perguntou, mas você não é o garoto que tem asma? Eu falei, poxa, sou, mas tem alguma coisa errada acontecendo. E quando percebi que era eu mesmo, eu perguntei para o técnico, poxa, mas por que eu? Me explique. E ele me deu uma explicação que foi divisor de águas para mim. Ele falou que eles perceberam que eu tinha um talento. E curte, eu não entendia nada de talento, né? Mas um talento bruto ou alguma habilidade em específico? Um talento bruto. Um Tá. talento. Ele não falou que tipo de talento, porque eu escutava algumas vezes talento à época, mas era quando eu tentava fazer alguma coisa rápido que falavam para mim, André, tem que ir mais rápido, porque você, talento, era só assim que eu escutava talento. Tá. E eu falei, mas professor, o que é talento, né? Ninguém falava de talento. Poucas vezes falavam de talento. Hoje, talento é uma ciência. E ele me explicou de maneira muito didática e pedagógica que talento é como se fosse uma semente. Obviamente que ele explicou pedagogicamente porque eu era um jovem de 14 anos e não tinha conhecimento sobre o tema. E ele falou, lembro como se fosse hoje, que talento era como se fosse uma semente. E não era nenhuma promessa, mas que era um potencial. E como uma semente, como qualquer potencial, você precisa plantar em terra fértil e cuidar dessa semente para que ela floresça e dê frutos, né? E aí eu entendi que, na verdade, eu não reconheci esse talento, mas que com treino, com repetição, com investimento, com dedicação, com energia, com tempo, eu poderia fazer com que esse talento se transformasse numa realidade. E aí eu me apaixonei pelo processo, isso foi muito importante no esporte. Eu me apaixonei por buscar desempenho, não só por medalha, título, conquista, até porque eu não sabia que isso aconteceria. Me apaixonei pelo aprendizado constante. Esporte se trata disso, e você se tornar melhor naquele momento do que foi ontem e possibilidades de você se aprimorar a todo momento. Então, me apaixonei pelo processo do esporte e aí as coisas começaram a acontecer. Por que é tão difícil para as pessoas focar menos no resultado e tanto no processo? Aliás, desculpa, o contrário, tanto no resultado e tão pouco no processo. É multifatorial, eu acho, Kurt. Não tem uma resposta absoluta, não Mas tem uma você verdade sempre foi assim, absoluta. você sempre foi de não do resultado ser Eu consequência. logo percebi que a consequência do processo, do caminho, da jornada seria a medalha, a conquista, o meu desempenho e aí todos os sonhos que foram surgindo. Mas o sonhar continua sendo muito importante, por mais retórica que seja isso, o sonhar, o objetivo, a meta, isso a gente encontra muito nas empresas. Aliás, todo profissional tem meta, tem objetivo, tem um sonho. O que é importante é a gente saber que o sonho é legal, a meta é importante, o objetivo nem se fala, mas se eu não souber de onde eu estou partindo, de onde eu estou começando, eu não vou conseguir construir a melhor jornada para chegar lá. Eu fiz isso hoje. Eu saí de Campinas, cidade aqui a 100 quilômetros daqui, botei o destino final, esse endereço, mas o meu sistema, primeiro, o sistema do meu aplicativo, primeira coisa que pediu, olha, ative sua localização atual, senão não vai conseguir construir a melhor rota para chegar aqui. Uhum. Então, entender que eu era limitado ou estava limitado naquele momento e não sabia jogar vôlei
foi fundamental para eu aprimorar e focar naquilo que eu tinha que aprender. E é assim, eu só vou aprimorar aquilo que eu sei que eu não sei. E o vôlei me deu essa chance, me deu essa possibilidade, oportunidade de construir a consciência da minha realidade. Eu não sabia jogar vôlei, mas acabei desejando muito jogar bem. E aí eu só tinha que entender como fazer isso. Treinar. Treinar, estudar, praticar, experimentar, vivenciar, né? O esporte é muito rico nesse sentido. Uhum. A repetição foi, é e sempre será a matriarca da aprendizagem. O esporte te ensina isso de maneira muito tácita. O conhecimento tácito, aquele conhecimento que por vezes você não sabe organizar ou não tem consciência que está aprendendo, mas você sente na pele que você está aprendendo. E o esporte te propicia isso, né? Você está aprendendo na pele a colaborar, a se esforçar, a relação entre esforço, merecimento e recompensa. Você está aprendendo a importância do treino, a importância do estudo, a importância do técnico, a importância da derrota para construir vitória. Então, isso tudo, esse processo me encantou no esporte e me encanta até hoje, na verdade. Mas, mesmo com esse mindset muito afiado, muito preparado, eu imagino que tenha tido dias que é difícil levantar da cama. Sem dúvida. E como lutar contra isso? E vale para muita gente que está assistindo, vale para mim, vale. Como que o atleta de alto rendimento, um medalhista olímpico, um campeão, um cara que teve uma carreira longeva, como que ele luta contra a nossa mortalidade, a nossa humanidade, da preguiça, da vontade de ficar no sofá, do friozinho? Qual que é o gatilho para sair disso? Qual que era o seu gatilho? Porque imagino que deva ter tido dias que você não queria fazer, mesmo que o processo fosse algo que você apreciasse. Sem dúvida, somos humanos e essa é a nossa natureza. O meu propósito passou a ser muito maior do que essas pequenas dificuldades que são naturais e comuns no nosso dia a dia. Todos os profissionais passam por isso. Eu precisava acordar cedo, estudar, passar o dia inteiro estudando, depois tinha que ir para o treino. Meu propósito era muito maior que a preguiça, muito O seu maior propósito era qual naquela época? me tornar um atleta de vôlei. Eu queria muito, a partir do momento que eu me encantei com a modalidade e com o processo também, obviamente, nutri um sonho que era de me tornar um atleta de vôlei. Eu, com 2 anos de voleibol, eu assisti a seleção brasileira ser campeã pela primeira vez, trazer uma medalha de ouro para o esporte, para o voleibol brasileiro, que foi a geração de 1992 em Barcelona. Campeões olímpicos em 92 nas Olimpíadas de Barcelona. E eu lembro muito bem de ter assistido do sofá da minha casa, eu estava em plena crise de asma, acabou a Olimpíada, a geração do Maurício, do Paulão, do Carlão, do Tandy, do Giovanni e por aí vai. Eu levantei do sofá, lembro até hoje, indo até a cozinha onde estava minha mãe, preparando o nosso almoço. E lembro de ter falado para ela: mãe, serei campeão olímpico. Obviamente que era intangível, era uma coisa impensável para aquele garoto de quase 16 anos, mas ali eu comecei a nutrir um objetivo, um sonho que, por mais que fosse pouco provável que eu alcançasse, ele me manteve no processo mesmo em dias difíceis ou em dias que eu estava cansado, estava com sono, estava chateado. Isso é muito importante. Era Isso o é que muito vinha na sua importante. cabeça quando você estava, às vezes, com o músculo latejando ali, de ter Sim. treinado, ou às vezes, putz, tem um outro compromisso, ou às vezes um amigo fala, vamos sair hoje. Essa era a imagem que te vinha na cabeça. Sem dúvida, sem dúvida. E na dificuldade eu focava no processo. Então não foram só nos obstáculos que surgiam no dia a dia. São obstáculos muito comuns e naturais, mas ao longo do meu processo, do meu caminho, e que sim, participei de gerações muito vitoriosas e times que foram campeões, mas muitas vezes foram os nãos e construíram o meu próximo nível. E não é retórica, não é conversinha motivacional de fato. Eu acredito mesmo nisso. Eu fui convocado no início da minha jornada para a seleção gaúcha. Eu já estava entre os melhores do estado. E fui cortado da seleção gaúcha porque o técnico falou: olha, não tem condição de você permanecer. Você não está entre os melhores da seleção gaúcha.
novamente foi uma oportunidade de eu entender qual era a minha realidade à Uhum. época para construir o que eu queria. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, anos depois, seleção brasileira das categorias de base, que a gente chamava à época seleção brasileira juvenil, fui cortado da seleção brasileira juvenil antes do Mundial, porque me falaram que eu não tinha condição nem técnica, nem física, nem conhecimento tático para permanecer ali. Foi mais, sim, foi duro, foi difícil, fiquei extremamente chateado, eu era jovem, chorei, mas voltei para o meu clube e falei, peraí, quer saber? Mais uma janela de oportunidade para eu treinar ainda mais e melhor agora com informações que me concederam o que eu precisava treinar e melhorar. Anos depois fui convocado para a seleção brasileira adulta. E aí encontro na seleção brasileira o técnico Bernardinho, que todo mundo conhece, semanas antes do Campeonato Mundial em 2002. Semanas antes eu fui o último corte, fui a última dispensa. Mais uma oportunidade de eu, inclusive, perguntar para ele: ok, estou sendo cortado, não concordo, mas o que eu faço para voltar no próximo ano? Porque eu não quero mais passar por isso. E o que ele Não quero. respondeu? Ele respondeu: André, você precisa melhorar o seu bloqueio, uma questão técnica, e você precisa assumir o seu papel de líder. Eu falei: mas como líder? Eu não sou capitão da seleção brasileira. Eu nem enxergava essa incumbência para mim. Como assim líder? Não, você pode ser líder mesmo não tendo a tarja de capitão, mesmo não tendo a braçadeira. E eu não enxergava isso para mim. Voltei para o meu clube com aquele feedback que eu tinha que melhorar bloqueio e tinha que assumir um papel de liderança e fui fazer o que eu sabia fazer de melhor, treinar e estudar. Questão técnica, fui treinar, fui estudar os melhores bloqueadores, fui estudar os meus vídeos para entender onde eu podia me aprimorar. E sobre liderança, eu falei, quer saber? Não sei nada sobre liderança. Vou consultar atletas que, para mim, eram referência nesse quesito. Fui estudar sobre liderança para desenvolver o meu papel dentro, considerando o meu perfil de líder. Naquele mesmo ano, ao final do Campeonato Brasileiro, fui escolhido o melhor bloqueio, fui o segundo maior pontuador, que para minha posição era algo inédito, ser o maior pontuador do campeonato, e fui escolhido o melhor jogador do campeonato e novamente convocado para a seleção brasileira. Fui convocado e nunca mais fui cortado. Mas a minha convicção não era que eu não seria mais cortado. A minha convicção, o meu olhar mudou, porque eu entendi que liderança, o tipo de liderança que eu poderia oferecer, era, na verdade, um exercício contínuo de servir a seleção brasileira, servir o propósito da seleção brasileira, servir meu time, servir o meu líder. Depois nem me interessava mais se eu seria cortado ou não. O importante é que eu tinha uma percepção de estar oferecendo o meu melhor para aquela equipe. De fato, nunca mais fui cortado até a minha aposentadoria da seleção brasileira, depois das Olimpíadas de Pequim, em 2008, com a conquista da medalha de prata. Então, para mim, Kurt, sempre foi muito importante o processo. Eu me identificava muito com o processo de aprendizagem. Aliás, eu posso te falar com muita propriedade hoje que o meu grande diferencial competitivo, a minha vantagem competitiva, foi estar disponível e disposto a aprender de maneira continuada, tá? Depois fui fazer, inclusive, assessments para diagnosticar os meus talentos, e um dos talentos diagnosticados num dos assessments que eu fiz foi, de fato, a capacidade de permanecer um eterno aprendiz. Isso, para mim, na verdade, não mudou só minha carreira como atleta, mas como profissional. Engraçado que de muita coisa que você falou, claro que teve o aspecto técnico da melhor do bloqueio, que acabou sendo uma virtude muito importante até na caminhada do ouro em 2004, mas é muito mental também, né? Porque a gente, às vezes o público, quem está de fora, assiste os esportes, não só o futebol, mas o vôlei, vários esportes, e vê a parte atlética, vê a impulsão, vê a força da cortada, a velocidade do saque, e boa parte do que você me relatou foi resiliência, humildade e reconhecer, bom, talvez o cara que está aí na comissão técnica, independente se é o Bernardinho ou não, porque teve outros feedbacks também de melhora técnica sua, mas saber entender que sempre há algo a melhorar e você poderia ter simplesmente falado, bom, tá bom, então eu não vou conseguir melhorar, estou satisfeito, ou adotar uma postura vitimista, de falar, não, esse cara está me perseguindo, e você adotou a postura do copo meio cheio mesmo, né? E de, como você falou, transformar aquilo numa oportunidade de melhoria. Sem dúvida, agora.
Contando assim, parece que foi tudo muito fácil, Óbvio né? que Mas é machucou na muito época. complexo. Sim, em alguns momentos culpei o técnico, culpei todo mundo, fiquei com raiva de todo mundo, inclusive de mim. Mas eu sabia que eu tinha que treinar. Na dúvida, eu voltava a treinar. E aqui eu acho que vale a pena a gente quebrar alguns paradigmas e revisitar alguns conceitos, até mesmo de resiliência e humildade. Resiliência na física é quando um, um corpo é submetido a uma força, ele se deforma e depois volta ao seu estado anterior. Quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala do componente humano, a resiliência, sim, é quando somos submetidos a uma força, a algo que vai nos distender, mas nós não voltamos ao estado anterior. Nós voltamos diferentes, transformados. Isso é muito importante. Então, toda vez que eu era submetido a alguma situação assim e eu realmente encarava o processo de aprendizagem, eu não voltava ao que eu era antes. Eu voltava melhor, eu voltava transformado e aprimorado. Humildade é muito importante. Mas humildade não tem nada a ver com despretensão, simplicidade ou algo do tipo. Se a gente for num bom dicionário, eu sou apaixonado pelo dicionário, a gente sabe que humildade tem uma série de conceitos, inclusive isso, né? O sujeito humilde é despretensioso, simples e por aí vai, mas tem um significado que a gente acaba esquecendo, está no final da lista, que diz assim: humildade, o sujeito humilde é consciente das próprias limitações. Eu preciso ter consciência das minhas limitações, porque eu só vou aprender aquilo que eu sei E você que precisa não aprender. sei. Uhum. Isso é fundamental. E vou adicionar a essa equação um outro componente fundamental que é coragem. E, de novo, aqui convido a fazer revisitar o conceito. Coragem é um clichê, mas é importante, não é ausência de medo. Coragem, a gente precisa ter nessa questão, coragem para desapegar daquilo que não serve mais, daquilo que não agrega valor, daquilo que não gera resultado positivo. E é preciso coragem para fazer isso. Eu tinha que desapegar daqueles momentos de preterição, que eu fui cortado, dispensado. Eu tinha que desapegar de convicções que, num primeiro momento, eram absolutas. Eu, em algum momento, tinha convicção de que os meus técnicos não gostavam de mim ou estavam pegando no meu pé. Eu tinha que desapegar disso, porque eu precisava desses técnicos. Quando o Bernardinho me cortou, eu queria matar o Bernardo. Eu queria pegar meu tênis, que é o calço 46, e jogar na cabeça dele, mas ele era o técnico da equipe, ele era o líder da seleção brasileira. Eu precisava convencê-lo de que eu também tinha valor para estar lá. Então eu tive que fazer esse exercício de coragem e humildade para desapegar daquilo que era a minha convicção e entender que a minha realidade era aquela. Agora, o que eu faço com isso? Uhum. O que eu faço com isso? Eu tinha que ir para o meu clube, treinar e estudar e fazer isso de maneira continuada. Eu acredito que tenha sido, de novo, o meu diferencial competitivo em todos esses anos. Primeira vez que você é convocado para a seleção brasileira em 98, é isso, né? A seleção brasileira adulta, sim. A profissional adulta em 98. Passou o filme de você assistindo em 92? Tipo, tá bom, já tô feliz. Como que foi na sua cabeça? Como você recebeu a notícia? Quando eu fui convocado em 98 pela primeira vez, é a primeira vez que saiu uma foto enorme na capa do jornal da minha cidade. E eu lembro de falar com os meus pais, porque eles não estavam realizando um sonho, mas eles ficaram muito felizes, muito orgulhosos, assim. E minha mãe sempre relembrava essa história. Poxa vida, olha, você em 1992, depois da Olimpíada, foi até a cozinha me falar que você seria campeão olímpico e caramba, é um caminho que você talvez cumpra a sua promessa, né? Eu falei, mãe, sim, é meu sonho ser campeão olímpico, porque àquela altura, de fato, eu queria disputar uma Olimpíada e todo atleta, seja do vôlei ou até mesmo do futebol, que é atleta mesmo, tem o sonho de conquistar uma medalha olímpica. A Olimpíada é a competição mais importante para qualquer modalidade. Talvez para o futebol a gente ainda tenha a Copa do Mundo como uma competição importante, mas todas as outras modalidades os atletas sonham com medalhas olímpicas. E realmente eu passava a me aproximar daquele sonho, daquela promessa.
E foi muito bacana. Então eu chego na seleção brasileira em 1998 e fico no quarto com o Maurício Lima, já campeão olímpico em 1992, que eu tinha assistido na televisão. Aquilo para mim foi muito legal. Você lembra o que você falou para ele quando você chegou no quarto, Não falei assim? nada porque eu estava totalmente intimidado. Não sabia nem como é que eu converso com um campeão olímpico. Eu não sabia nem conversar. Mas eu sabia que eu tinha sido convocado por mérito. O técnico não estava me fazendo um favor. Então, ok, ficava intimidado fora da quadra, no quarto, no almoço com os caras ali, mas dentro da quadra eu sabia, nos treinos eu sabia que eu tinha que apresentar o meu melhor e fazer o que eu melhor fazia, treinar. Eu me identificava muito com o treino, com a possibilidade de me dedicar, me comprometer, me engajar, e eu sempre estive aberto ao aprendizado. Sempre fui muito atento ao que os técnicos me falavam, e eu sabia que nesse quesito eu apresentava esse talento, digamos assim, ou essa disponibilidade. Então, dentro da quadra, era um momento que eu me sentia um par deles, né? Ou um igual, ou no mesmo nível que eles. Isso, de fato, foi um fator importante para a construção do meu caminho na seleção brasileira. 98 mesmo, já disputei o campeonato mundial com eles, ficamos em quarto lugar. E 2000 eu disputava a minha primeira Olimpíada em Sydney, na Austrália, realizava já um grande sonho, né? Para eu ter uma medalha olímpica, eu precisava estar nas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas de 2000 foi uma experiência muito importante, porém frustrante, porque ficamos em Em sexto lugar. sexto. É aí que eu queria chegar. Quando acontece a eliminação, passa na sua cabeça. Você se entrega, você pensa, não consegui controlar isso, motiva, isso é um combustível. Fiquei extremamente frustrado, chateado. A frustração maior foi perder as quartas de final contra uma equipe que até aquele momento nós havíamos vencido todas as disputas contra o nosso arquirrival Argentina. Chegamos nas Olimpíadas, nas quartas de final em Sydney em 2000 e perdemos da Argentina. Banho de água fria, porque não era para ter acontecido, mas aconteceu. Perdemos, aí fomos disputar. Como que estava o vestiário depois da derrota? Poxa, um Silêncio, luto, luto. luto, luto. Porque a expectativa, aliás, a Olimpíada como um todo, parece que basicamente a delegação inteira do Foi, Brasil foi uma foi um dos frustração, né? piores resultados da delegação, né? E eu vivi de maneira muito intensa aquelas Olimpíadas, porque, claro que eu gostaria de construir um caminho, novas possibilidades de participações olímpicas, mas a gente nunca tem certeza disso. Uhum. Então, ali, para mim, eu vivi como se de fato fosse a minha única e última Em participação. 4 anos, é cruel isso, né? É cruel, mas é assim, isso eu não controlava. Mas uma coisa foi assim determinante e foi simbólico naquele momento. Perdemos o jogo, perdemos no tie-break, fomos para a disputa ali porque a gente ainda tinha chance de ficar numa posição melhor entre quinto e oitavo lugar e fomos disputar o outro jogo que nos colocaria mais próximo, assim, na melhor posição possível, contra a equipe cubana. E eu estava no banco, eu joguei muito pouco até então, até aquele momento. E eu lembro que um dos jogadores que estava comigo no banco falou uma frase que ficou marcada para mim. Ele falou assim: André, não tem jeito, nós somos assim, a nossa escola é assim. Chega na hora decisiva, a gente vai perder. Aquilo foi uma ofensa para mim. E eu não Mas é estou engraçado que julgando, em 84 isso não aconteceu nem em eu não estou 92. julgando a percepção desse atleta. Eu só estou falando que naquele momento eu não falei nada para ele, porque eu estava concentrado no jogo, mas eu pensei assim, caramba, essa não é a minha escola. Eu não quero essa escola para mim. E por uma coincidência, um golpe do destino, eu fui chamado para entrar no meio do jogo. A gente estava perdendo o jogo contra a Cuba de 2-0. Eu entrei, eu não fui o responsável pela virada, mas eu estava dentro da quadra e nós vencemos de Cuba de 3-2 e fomos disputar a quinta colocação contra a equipe da Holanda, e aí sim perdemos da Holanda e ficamos
em sexto lugar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Que tipo de escola? A que tipo de escola eu pertenço? No final das contas, eu falei, poxa, por que eu preciso pertencer a uma escola? Na verdade, eu quero construir minha própria jornada. Aí fomos embora das Olimpíadas. Na verdade, a delegação quase que inteira foi embora de Sydney, anteciparam o voo e foram embora. Eu falei, quer saber? Eu não vou antecipar voo nenhum, eu vou ficar até o final, que era a passagem estava marcada para depois do encerramento, e eu fiquei até o final, participei de todos os momentos, fiquei lá sozinho, aproveitando, porque de fato eu não tinha garantias que eu voltaria a uns Jogos Olímpicos. 2001, logo depois da edição de Sydney, na Austrália, quem assume a seleção brasileira é o técnico Bernardinho, né? Com uma outra filosofia, e eu volto a ser convocado para a seleção brasileira, e aí tudo começou a acontecer, né? Com essa nova liderança na seleção brasileira. Em 2004, boa parte do grupo que joga, que é campeão olímpico em 2004, fez parte do grupo de 2000. No início da competição, chegaram a conversar sobre o que aconteceu, mesmo sendo 4 anos, bastante tempo antes, ou colocaram uma pedra, assim, ó, essa é uma nova jornada, esse é um novo ciclo, essa derrota. Na verdade, essa reunião, esse encontro aconteceu já em 2001, quando o O Bernardinho está Bernardo lá. assume, né? Então, ele convocou alguns atletas remanescentes da outra geração, do outro time, entre eles Maurício e Giovani. Eu acho que são os dois jogadores mais simbólicos, porque vinham já com o título olímpico, e os demais eram de uma geração com muito potencial, mas nenhum resultado no cenário mundial. Então, é exemplo, eu, Ricardinho, Gustavo, André Nascimento já vindo como um estreante na seleção brasileira, Henrique, Rodrigão, Dante e todos mais. Então, somente 2 de nós tinham títulos no cenário mundial, o restante de nós, inclusive eu, sem nenhuma expressão assim no cenário mundial. E neste primeiro ano, nos primeiros meses, foi quando nós entendemos que a gente tinha que começar a construir a nossa própria história, né? Éramos apenas um grupo, e tínhamos que fazer com que esse grupo se transformasse numa equipe. Era a nossa única alternativa. Uma equipe, e tínhamos que entender que essa equipe precisava construir um ambiente colaborativo, digamos assim, porque nenhum de nós era uma super mega estrela. Aliás, não existe isso, né? E foi assim que a gente fez. Estabelecemos estratégias bem consolidadas, e fez com que essa equipe não se tornasse uma super equipe, por mais que tenhamos feitos extraordinários, mas isso que a gente vê na mídia não condiz com a realidade, né? Sim, conquistamos resultados extraordinários, mas nenhum de nós era um atleta extraordinário. Nós só conseguimos conquistas e medalhas extraordinárias porque entendemos que somente juntos conseguiríamos esse tipo de resultado. Nenhum de nós era detentor de nenhum superpoder, nenhum superatleta. Somente juntos. A prova disso é que depois de 2024, os 12 atletas pertencentes a esse time foram jogar na Itália em times diferentes, cada um no time. E os dirigentes dos times italianos estavam esperando de nós super desempenhos, e eles não tiveram isso, porque nós tínhamos super desempenhos quando juntos. Então, nenhum de nós conseguiu reproduzir na Itália, em times diferentes, times separados, a mesma performance que tínhamos juntos, né? Era uma característica nossa juntos, e isso foi o que a gente teve de maior condição, maior estratégia ou maior virtude quando juntos. Mas como que o grupo chega a essa conclusão? Que teria que ser assim? Quando Porque, assim, começamos, ego faz parte. Quando claro, você está numa seleção, você é o melhor, muitas vezes, como você falou, durante muito tempo, fazendo parte entre os melhores, entre os gaúchos. A seleção nacional, ela tem esse caráter de ser os melhores. E a gente vê muitos casos em outros esportes e o ego acaba esbarrando um no outro. Quando que desmonta esse ego e vira um Vingadores? Vira, assim, boa essa, eu não tinha escutado. a soma do todo é maior que as partes. Vingadores sem nenhum superpoder, né?
O ego é fundamental, eu diria até essencial, desde que ele trabalhe em prol de um ecossistema, não de um Mas egossistema. como que chegam a essa conclusão? É o Bernardo que direciona? Que É o momento que líder, marca o isso? líder é a força motriz dessa cultura. O líder, sem dúvida, é a força motriz dessa cultura, desde que se estabeleça um escopo de trabalho onde cada um sabe qual é a sua função e a sua posição. Vamos tangibilizar isso aqui para quem está nos assistindo, inclusive. Então, nós sabíamos que o Giba, por exemplo, era um craque absoluto, que ele ia sim ser um dos maiores pontuadores do time, mas sem uma boa recepção e um bom levantamento, ele não faria isso. Então, cada um de nós tinha clareza e consciência do seu próprio papel. A gente sabia que o Gustavo era o responsável pelo bloqueio. Nós sabíamos que o André Nascimento era o responsável em atacar aquelas bolas altas quando o passe não chegava. Nós sabíamos que o Serginho Scadio Líbero era o responsável em grandes defesas e colocar o passe ali perfeitamente para o Ricardinho, que era o responsável por ótimos levantamentos e driblar o bloqueio. Eu sabia que minha função era ser o mais eficiente e eficaz possível nos ataques e compor bem no bloqueio. Eu sabia que eu não era o cara decisivo do saque. Eu tinha que fazer um saque estratégico, que era um saque sem força. Se era um saque estratégico, eu tinha que errar muito pouco o meu saque para dar margem de erro para o Nascimento, para o Giba, para o Dante e para o Gustavo. Então, cada um tinha plena consciência da sua função e da sua posição naquele time. Posições diferentes, funções diferentes, mas na cultura que estabelecia que, mesmo ocupando funções e posições diferentes, nós tínhamos a mesma importância. Mesmo os reservas, Curte, mesmo os reservas ocupavam uma função diferente, porque eles eram colocados em quadra quando o bicho estava pegando ou quando os titulares não estavam dando conta. Então, essa cultura foi uma cultura construída, não foi algo que o Bernardo simplesmente determinou, olha, Essa vai dúvida que ser eu tenho, não tem assim. nenhum momento de turbulência entre 2001 e Muitos 2004? Alguma momentos, rachadura, alguma muitos turbulência? momentos de turbulência, de conflito e confronto. E como foi Teve resolvido? soco no peito, teve muito palavrão. A gente operava assim nos treinos, mas isso foi construído. A cultura construída por nós permitia isso, mas foi uma cultura construída por nós. Não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo que qualquer time, qualquer cultura, numa organização, num time esportivo, precisa ter palavrão e soco no peito. Não é Uhum. isso. Nós construímos uma cultura que nós operávamos assim. Há uma cultura de conexão, interesse genuíno, onde nós nos importávamos uns com os outros para construir relações de confiança extrema, onde todos nós nos sentíamos seguros para falar o que a gente pensava que tinha que ser falado, para xingar um outro, para exigir o máximo do meu colega, automaticamente eu sabia que era exigido, para operar dessa maneira. Mas foi a nossa cultura. Foi a nossa cultura. E essa cultura foi construída ao longo do tempo de maneira intencional. Porque eu sabia que eu tinha que tirar o melhor do meu colega e que os outros também tirariam o melhor de mim. Exigência máxima. Tanto é, Curte, que a nossa regra era assim: treinaremos colocando tanta pressão em nós O jogo. mesmos que o jogo é confortável. Porque o jogo tem adversário, tem arbitragem, tem a pressão da competição. Estou com a camiseta da seleção brasileira, que não é fácil usar. Tem o Bernardinho, que é um louco, me exigindo ao máximo, mas nossos treinos eram infinitamente mais exigentes e infinitamente mais com mais pressão do que a própria competição. Mas essa é a cultura que a gente encontrou. Essa era a mentalidade ou mindset que a gente construiu, que a gente entendeu que deveria implementar no nosso dia a dia, porque o grande desafio do atleta, Kurt, é reproduzir na competição, quando está valendo, aquilo que Uhum. ele fez durante a semana. Então, nada mais natural para a gente, naquele momento, que elevar o nível de exigência de segunda a sexta, porque sabia que sábado e domingo tinha jogo. Porque se você, quem pode mais, pode menos.
Você Exatamente. sofre mais no Você já ouviu treino, aquele... é difícil chegar no mesmo nível de sofrimento no jogo, você vai estar numa rotação Exatamente. mais alta. Você já ouviu aquele clichê que é a mais pura verdade? É um clichê, mas é importante. Treino difícil, jogo fácil. É um clichê, não estou dizendo que o jogo era fácil, mas a gente encontrava conforto no desconforto da competição. Qual foi o Isso era momento muito mais importante. desconfortável da jornada de 2004 na Olimpíada? Na Olimpíada, eu vou falar algo pessoal para mim, tá? Chegamos na semifinal contra a equipe americana que tem uma característica até hoje, que é uma equipe muito disciplinada taticamente. E eles nos estudavam sempre. A partir do momento que o Brasil começou a se destacar, a gente sabia que a equipe americana estava nos estudando. Então, eles sabiam todos os nossos movimentos. Então, a semifinal contra eles, para mim, particularmente, foi muito tensa, porque eu comecei muito nervoso o jogo. Muito nervoso o jogo. Mas eu confiava tanto naquelas pessoas que estavam no meu entorno, eu me sentia tão seguro que em algum momento, quando nós fizemos um ponto nos reunimos no meio e eu chamei 2 ou 3 ali que eu tinha uma confiança e uma cumplicidade grande e eu falei, ó, inclusive um deles foi o Giba, eu falei, cara, me dá uma força aqui, eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso, eu não estava conseguindo de fato desempenhar com fluidez tudo que eu tinha que fazer. Nem os meus movimentos Porque a saíam. semifinal olímpica é um momento doloroso, porque é o mais perto e o mais longe da medalha, Exatamente. Eu tô né? perto de uma medalha de prata ou ouro, mas eu posso daqui a pouco não estar nem disputando essas 2 medalhas, está disputando uma medalha de Bronze bronze e e nem talvez eu ganhar, nem talvez. ganhe. Então, é um momento muito cruel e eu estava realmente muito nervoso. E aí eu catei os mais próximos de mim e falei, cara, estou muito nervoso. Mas eles já tinham percebido até. Vamos embora. E só de eu declarar isso explicitamente já saiu um peso enorme. E, Curte, aqui vale uma lição muito importante que eu aprendi ao longo da minha jornada no vôlei e até hoje eu faço uso dessa lição. Você construir ou fazer parte de maneira muito presente de um time, de uma organização, de uma equipe, e você entender que as outras pessoas te complementam e te completam, tira o peso de você ser perfeito. Por que eu estava nervoso? Porque na minha cabeça, naturalmente, às vezes até de maneira inconsciente, cheguei numa semifinal como titular da seleção brasileira e agora eu vou apresentar a minha melhor performance, vou fazer coisas que eu até hoje não tinha feito. Isso é um engano. Isso é um engano. Eu tô ali naquele momento, conquistei aquele espaço, assim como a seleção brasileira, eu deveria focar simplesmente no que eu tinha treinado. Só que de maneira inconsciente eu pensei, agora eu vou mostrar o meu melhor, porque eu estou muito perto da medalha de ouro e a medalha de prata. E isso acabou minando a minha confiança. A partir do momento que eu diagnostiquei isso, eu logo pedi ajuda. E como tínhamos um ambiente muito colaborativo, todos me deram a mão. Eu falei, vem junto com a gente, vem junto com a gente. Possivelmente outros estavam sentindo a mesma coisa e só não declararam. E ali foi uma maneira de realmente eu relaxar e entender que eu tinha que, de fato, só reproduzir o que eu vinha fazendo nos treinos. Isso é muito legal, entender que a gente faz parte de um time. Isso me tira a pressão de ser perfeito, porque a gente nunca vai ser perfeito, não tem jeito. Mas eu tenho ali pessoas do meu lado que podiam me complementar e me completar. Isso foi o momento mais tenso para mim, assim como as quartas de final é muito tensa, porque você de fato, de novo, está muito E vive o próximo da fantasma da medalha. eliminação anterior também, né? Exatamente, tinha o fantasma que a gente tentou eliminar, né? O que aconteceu no passado não significa que vai acontecer, aconteceria naquele momento, mas as quartas de final também é um momento muito tenso, porque você pode se aproximar da conquista da medalha, mas pode ficar em 8º lugar com uma derrota nas quartas de final. Então, foram momentos tensos, são momentos tensos, e o atleta que falar que não sente medo nesse momento está mentindo. Todo atleta sente medo. Aliás, isso é muito importante compartilhar contigo e com as pessoas que estão nos assistindo,
se você me permite, os atletas não treinam para estarem tranquilos na hora da competição. Eles nunca vão estar tranquilos. O atleta treina para estar lúcido. Tranquilo ele nunca estará. A competição é um momento de muito nervosismo. A emoção está à flor da pele. A questão é como é que eu treino para tentar reproduzir o máximo possível um ambiente de competição. É o grande desafio dos treinadores e dos técnicos. Não adianta pretender que os atletas estejam tranquilos na competição. Eles estarão Alerta e lúcidos, clareza do que precisa ser feito, mesmo no momento de emoção à flor da pele. Você disse essa questão da semifinal contra os Estados Unidos, que você precisou de ajuda e era um grupo muito unido, muito coeso, uma cultura estabelecida muito forte. Teve algum momento naquela jornada que você estendeu a mão em vez de estenderem para você? Você lembra algum momento que você Não ajudou e você... pontualmente, não pontualmente, mas eu acho que era até um dos meus trabalhos, tá? De estar ali à disposição da equipe. Eu alternei na seleção brasileira do técnico Bernardinho, fiquei 8 anos com o Bernardo, então alternei momentos de ser um reserva e não entrar, ser um titular, alternei, então 2001 fui reserva, 2002 fui reserva e cortado, quando eu voltei em 2013 eu fiquei alternando reserva, titular, e muitas vezes o papel do reserva é amparar os titulares mesmo não jogando. Como, André? Poxa vida, servindo água e ali no ouvido soprando, olha, fica ligado porque o levantador do adversário está fazendo isso assim, então fica ligado no bloqueio. Eu fazia isso com os meus pares, né, com os outros centrais, eu era um central responsável pelo bloqueio, então quando você faz parte de um time, você tem uma chance de colaborar dentro da quadra e muito colaboração fora da quadra também. Pode ser servindo uma água, dando tranquilidade, estendendo a mão, dando uma informação importante que o reserva tem, porque ocupa uma posição bacana, né? Você é privilegiado, né? Olhar de fora, você consegue ter uma visão macro. Então, acredito que era um dos meus papéis, ocupando essa função até de reserva e depois, por vezes, também sendo ajudado sendo titular. Se não houvesse essa cultura estabelecida de compromisso, de companheirismo, de solidariedade, acho que a palavra é solidariedade, Sim, não cooperação. solidariedade no sentido de vamos ajudar causas sociais, solidariedade de o BO é de todo mundo. Se não tivesse essa cultura estabelecida, se dependesse apenas do talento individual, num cenário hipotético, o Brasil teria sido medalha de ouro em 2004? Não, não acredito. Aliás, eu nem acredito nessa. Eu acredito que em nenhuma equipe isso funcione. Seja no vôlei, seja em outros esportes. Qualquer outro esporte. E aqui vale uma observação importante. Todo esporte é coletivo. O que nós temos são modalidades individuais. Os 100 metros rasos é uma modalidade individual, mas o atletismo é coletivo, porque mesmo o atleta que faz 100 metros rasos, ele tem técnico, preparador físico, fisiologista, nutricionista e por aí vai. Sempre é um trabalho coletivo. E eu, de fato, não acredito em vitória individual. E não acredito que se a gente dependesse de talentos individuais, a gente teria algum resultado positivo. Não acredito de fato. Até porque a equipe ela acompanha a direção que a cultura indicar. Ao mesmo tempo que para onde o líder foi, a cultura vai também. A grande força motriz ou o grande guardião daquela cultura construída e implementada era o Bernardinho. Porém, ele teve a sabedoria e a habilidade de fazer com que nós também nos sentíssemos co-criadores e co-roteiristas daquela cultura. Ou seja, nós éramos guardiões da cultura. Tanto é que relatos de outros atletas, Curte, que tentaram se inserir naquele time, são relatos de muita dificuldade. Tanto é que a gente ouve de outros atletas que não conseguiram se inserir, falando assim, não, mas aquela geração era uma geração vitoriosa, mas eles tinham uma panelinha entre eles. Ok, é uma percepção, mas não é... Na verdade, nós não tínhamos uma panelinha.
Nós tínhamos tanta confiança entre esses 12 atletas, ou até melhor dizendo, 13 atletas, porque nas Olimpíadas de Atenas, um de nós acabou ficando de fora. Foi o Henrique por uma questão de regulamento, né? Só 12 atletas poderiam ir. Então éramos 13 atletas extremamente unidos, que tínhamos um ambiente de extrema confiança entre nós. Então, de fato, era difícil entrar nesse grupo, alguns não conseguiram. Mas não era uma questão de paneleira, era uma questão de cultura, de conexão, de confiança e segurança que tínhamos entre nós, e nós cuidávamos dessa cultura. Temos relatos de atletas que foram treinar conosco e não aguentaram a pegada, porque realmente era uma pegada de muita exigência e, por vezes, a nossa comunicação nesse ambiente de exigência não era uma comunicação leve, era mandando para tudo que é lugar, e depois a gente ia jantar e almoçar junto como se nada tivesse acontecido. Era a nossa cultura e, para a gente, essa cultura era muito importante. A frase do Bernardinho que ele disse ao Sport TV em 2014, que foi a seguinte: o Heller tinha uma leitura de jogo excepcional. Ele era fundamental para equilibrar nossa defesa e ataque. O que você procurava enxergar dentro da quadra? Para onde o seu olho estava olhando? Eu tinha uma função de meio de rede. Eu era responsável pelo bloqueio e responsável pelos ataques. Sempre fui mais atacante do que bloqueador. Por mais que eu me considerava um bom bloqueador. Não era um bloqueador como o Gustavo. O Gustavo era mortal no bloqueio. Eu era um cara que sabia que tinha que compor bem o bloqueio. Obviamente que tentava também emplacar alguns pontos de bloqueio. Mas eu sempre fui um generalista, assim, sabe, Kurt? Sempre entendi, poxa, bloqueio eu componho bem, posso ajudar muito a equipe no bloqueio, eu preciso oferecer a máxima eficiência e eficácia para o levantador, ou seja, sempre para mim foi muito importante passar confiança para o levantador. Olha, me levante a bola de onde você estiver, é a responsabilidade minha. Então, eu geralmente não reclamava que se a bola vinha baixa ou alta, eu tentava botar no chão. Depois eu ia dar um toque, olha, tô aqui contigo, joga a bola para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que no saque eu tinha que dar amparo para os sacadores, que eram sacadores de força, como eu já falei, André Cimento, Giba, Dante e o Gustavo. Então, eu não podia absolutamente errar saque. Eu ia com saque mais estratégico, contemplando o bloqueio, porque quando eu ia para o saque, o Gustavo estava na rede. Nós éramos diagonais, né? Então, eu tinha que dar chance de o Gustavo bloquear. E eu sempre entendi também que, por mais que até hoje a gente fala que os centrais, os meios de rede, não são bons defensores, eu falei, por que não? Quem inventou isso? Quem disse que pelos centrais serem mais altos, eles não podem ser bons defensores? Então eu tentava sim. Eu passava uma vez pela defesa, né? Porque eu trocava com o líbero. Então, nessa minha uma vez no fundo de quadra, eu quero botar a bola para cima. Então, talvez uma das qualidades minhas, ou uma habilidade ou competência, era ter essa visão macro para ajudar de maneira homeopática todos as condições, os componentes da equipe. Acho que sim, acho que eu concordo com o Bernardo. Essa minha visão de time sempre foi muito importante. E, de novo, sendo titular ou reserva. Tem uma frase sua aqui que a gente separou no roteiro, que foi a seguinte: abre aspas, na seleção sabia que meu trabalho era fundamental. Giba, Ricardinho e Bernardinho brilhavam, mas alguém precisava fazer o chão ficar firme. Esse era o meu papel. O que é fazer o chão ficar firme? É trabalhar em equipe. Para mim, não tem outra maneira de explicar isso ou verbalizar isso. É a minha função ou o meu olhar para estar na seleção brasileira era servir a equipe. Aliás, Kurt, isso é muito importante. Eu só me consolidei na seleção brasileira quando eu entendi que meu papel era servir de fato o propósito da seleção brasileira. E isso aconteceu de fato. Quando eu fui cortado pelo Bernardinho, eu já comentei sobre esse corte, eu entendi que o meu olhar era totalmente equivocado. Porque até ser cortado, o meu olhar era olhar genuíno. Eu quero ser da seleção brasileira, eu quero ser titular, eu quero participar, eu quero estar entre os 12. Mas
esse olhar não me concedia a capacidade de estar na seleção brasileira. Quando eu voltei à seleção brasileira, depois do feedback que ele me deu, de fato eu tive que tirar o olhar do meu umbigo, que até naquele momento era um olhar egoísta, e expandir meu olhar para o bem da seleção brasileira, sendo titular ou reserva. E esse novo olhar foi meu grande ponto de inflexão. Eu não era o melhor atacante, eu não era o melhor bloqueador, eu não era o melhor sacador, eu não era o melhor defensor. Mas eu poderia me tornar o melhor atleta no sentido de servir a equipe, sendo titular e reserva. E, de novo, tá, Curtis, isso para mim é importante. Não é conversinha motivacional. De fato, foi um entendimento que eu tive e era a minha única alternativa para estar no time. Tinha outros atacantes melhores do que eu, outros bloqueadores melhores do que eu, outros defensores, outros sacadores. Eu tinha que me tornar melhor em alguma coisa. Eu não ia ser o melhor atacante, eu não ia ser o melhor bloqueador, eu não ia ser o melhor sacador. Eu tinha que ter uma outra competência que fizesse sentido pro técnico me escolher. E essa foi a competência que eu encontrei para mim. Qual a primeira coisa que passa na cabeça quando tem uma medalha de ouro no seu peito? Puxa, a medalha de ouro para mim é o símbolo de uma jornada no esporte. Ela é uma medalha que eu tenho muito orgulho, é a medalha que permanece quentinha, é a única medalha que eu ainda pego e ainda ah, emoções e sentimentos afloram, mas ela é o símbolo da construção da minha jornada no esporte. E essa construção significa aprendizado. Aprendizado para mim, poxa, eu acho que talvez seja a maior lição que eu aprendi no esporte e que transcende as quadras. Eu permaneço em constante aprendizado. Eu continuo estudando, eu continuo treinando e poder compartilhar isso com outras equipes, outros profissionais. Hoje meu trabalho, 99% do meu trabalho é dentro do ambiente corporativo. Ter a possibilidade de continuar fazendo isso e levar essas competências, habilidades, conhecimentos e aprendizados para outras quadras, que sejam as quadras corporativas, é para mim motivo de muita felicidade. Eu me realizo assim. E hoje, no ambiente corporativo, a gente fala muito de capacitação continuada, lifelong learning, aprimoramento contínuo, é uma condição sine qua non para qualquer profissional, qualquer organização. E eu fiz dessa minha paixão por aprender, a minha nova profissão, na verdade. Qual foi o primeiro pensamento quando a primeira vez que a medalha veio para o peito? Quando você está no pódio em Atenas e colocam a medalha. Você lembra da promessa da sua mãe? Lembrei, comecei a chorar, fiquei muito emocionado e me realizei. Me realizei. A medalha de ouro olímpica, ela preencheu um espaço dentro de mim. Eu sei que é muito retórico isso, mas eu até hoje não sei tangibilizar, para deixar mais pragmático isso. Mas a medalha de ouro olímpica, ela preencheu algo dentro de mim e permanece até hoje, que nenhuma outra medalha preencheu, sabe? Geralmente acontece assim, você conquista algo, uma medalha no esporte, para ser mais factível aqui. E aí logo no outro dia você está pensando, poxa, que medalha eu estou perseguindo agora. A de ouro, ela não é assim. A de ouro é uma conquista que não perde a força. É impressionante essa medalha. Então, a de ouro preencheu algo em mim que é nutrido todos os dias, sabe? A vontade de aprender, a vontade de realizar. Toda vez que eu passo por uma dificuldade, e isso acontece até hoje, eu falei, poxa, peraí, eu passei por tantas dificuldades no esporte, é parte do processo, essa dificuldade é mais uma possibilidade de aprendizado. Então, a primeira coisa que veio à minha cabeça quando colocaram a medalha no meu peito, obviamente que foi toda a jornada, mas a possibilidade de continuar a aprender. Isso para mim tem muito significado. E quando você falou com a sua mãe pela primeira vez depois disso, como foi? Poxa, foi uma choradeira no telefone, né? A época era telefone fixo em casa. Eu tinha um celularzinho ah, na mão, que eu comprei lá em Atenas, na Grécia. Falei com toda a minha família, estava toda a minha família Heller reunida na minha casa. Tinha até uma emissora de televisão na minha casa, cobrindo. Assim, falei com minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe, todos muito emocionados. E minha mãe, lembro de ver minha mãe falando assim, caramba, filho, tu cumpriu a tua promessa, né? Promessa que eu fiz à época muito mais para agradar a mãe do que por convicção, né?
E hoje para mim é muito simbólico, porque eu realizei tantas coisas legais no esporte e ah, todo o processo de aprendizado e de construção, sobretudo, sabe, Curte? Isso tem mais força do que a própria medalha, sabe? É uma obra em constante construção, não tem jeito. E continua até hoje, Uhum. né? Hoje eu tenho uma filha que está se tornando atleta, hoje eu tenho uma escola de vôlei. A gente ensina vôlei? Sim, mas a gente também tem como ferramenta o voleibol a construção, a possibilidade de mostrar para os jovens e as crianças que eles também estão ali para construir valores, construir competências e habilidades. Então, hoje o esporte é muito presente na minha vida. Eu saí do esporte, mas o esporte eu acho que sempre vai continuar em mim. Quando você decidiu se aposentar, você deu uma entrevista pro GE e acredito que seja isso que você tenha falado. Se não foi, por favor, me corrija. Decidi parar porque senti que meu corpo não respondia mais como antes. Queria sair no alto, sem pesar no time. O vôlei me deu tudo, mas tudo tem seu tempo. Quão difícil é saber parar? Olha, é um paradigma a ser quebrado no Brasil ainda, né? Tem aquela célebre frase do Paulo Roberto Falcão que ele fala que o atleta morre duas 2 vezes, vezes. sim. A primeira quando para com a sua prática esportiva. Eu comecei a pensar na minha transição de carreira mesmo enquanto eu ainda estava no auge. Por quê, Kurt? Porque no início da minha carreira eu não tinha certeza absoluta e convicção de que eu teria competência para me tornar um grande atleta. O que eu fiz então? Qual foi a minha estratégia? Foi manter a educação acontecendo paralelamente à minha carreira esportiva. Num primeiro momento, foi somente para garantir que, caso nada dê certo, ou não desse certo, ou não fosse competente o suficiente, eu teria pelo menos conhecimento para começar Uhum. uma nova carreira. Depois eu fui entendendo que adquirir conhecimentos em outras áreas estava A carreira esportiva também. agregando valor à minha carreira esportiva. Atleta bom é atleta inteligente. Hoje a gente sabe, é um processo ainda, é um movimento incipiente no Brasil, mas hoje o atleta treina fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas o treino mental faz parte de qualquer jornada esportiva, de qualquer atleta, de qualquer equipe. O treino cognitivo e intelectual. De novo, atleta bom é atleta inteligente. O atleta, numa fração de segundos, precisa tomar as melhores decisões. Então, só treinar o corpo, a técnica tática, não serve. Temos que treinar o atleta em outros domínios, o que pressupõe domínio cognitivo e intelectual. Então, quando eu entendi que eu poderia me capacitar e trilhar uma jornada educacional, digamos assim, poxa, eu quando não estava com o livro na mão, estava fazendo um curso, aí depois surgiram as EADs da vida, eu falei, poxa, eu não consigo fazer graduação presencial, mas agora tem as EADs. Fiz faculdade em doses homeopáticas, jubilei na faculdade. Quando eu estava quase me graduando em educação física, eu resolvi parar tudo, porque eu falei, não, mas não é isso que eu quero, porque eu quero ter uma escola de vôlei, mas eu não serei o professor, então eu tenho que ter a capacidade de formar professores. E aí eu encontrei uma graduação que me encantou, que foi a gestão do empreendedorismo, então me graduei em gestão do empreendedorismo e aí foi o ponto de inflexão para construir uma nova carreira. Isso foi fundamental para mim, assim, sabe? E com essa jornada educacional acontecendo paralelamente à minha performance esportiva, eu entendi que eu não precisaria me aposentar. Eu comecei a falar de transição de carreira. E como eu me graduei em gestão do empreendedorismo, eu me entendia como um atleta empreendedor. Enquanto eu estava tendo como principal empreendimento o meu desempenho esportivo, maravilha. Quando eu me aposentei, ou quando eu tive que parar com a minha prática esportiva, foi só uma questão de adaptar as habilidades que eu tinha adquirido para um outro empreendimento. Então, mesmo antes de eu parar com a minha prática esportiva, me aposentar das quadras, eu já tinha um CNPJ constituído que era para absorver as demandas que eu recebia de empresas que começaram a me enxergar como um speaker ou um palestrante, digamos assim.
Mas eu nunca quis ser um palestrante. André, você tem o sonho de ser um palestrante? Não, eu não quero ser um palestrante. Eu quero ter uma empresa para entregar, oferecer soluções, sim, palestras, imersões, workshops, treinamentos em company e assessments. Então, surgiu a minha empresa Heller Desenvolvimento, ou Heller Educação Corporativa, e aí nós constituímos 2 pilares. Um pilar é Educação e Esporte, é a minha escola de vôlei, já está completando 15 anos, porque eu tenho um pilar social lá em Minas Gerais, e aí nós transformamos isso num negócio. Hoje eu tenho um programa que se encaixa nas escolas como uma atividade extracurricular. A minha esposa, que é minha sócia, de fato, ela consta no quadro societário da empresa, ela cuida desse pilar, e eu fui desbravar um ambiente corporativo que eu sempre tive um encantamento de oferecer, poxa, as habilidades todas que você aprende no esporte e nas quadras, eu tenho possibilidade de compartilhar com o ambiente corporativo. Então, eu não tive aquela sensação de luto da aposentadoria, Uma sabe, transição. Kurt? As mesmas habilidades dentro da quadra você usa agora. Exatamente. Nós temos muitas habilidades no esporte que você adquire de maneira tácita, que você só precisa ter a capacidade de transferir essas habilidades Uhum. para outros ambientes. A gente chama de habilidades transferíveis. E isso foi, não vou dizer que foi fácil, tá? Mas foi menos difícil, menos complexo. Obviamente que você acordar numa segunda-feira, sendo que seu último jogo foi domingo, foi tudo muito diferente. Eu não conseguia tomar um café da manhã com a minha família, porque quando eles estavam tomando café da manhã, eu já estava na quadra fazendo musculação ou treinando. Então, foi tudo muito, muito complexo. Mas eu já tinha uma base constituída, porque, de fato, eu investi muito tempo em educação. Aliás, invisto até hoje. Então, se você me perguntar aqui, poxa, qual dica que você dá para qualquer outro atleta ou profissional, poxa, mantenha-se investindo ou mantenha-se investindo na capacitação continuada ou no aprimoramento contínuo. Hoje é condição, é o novo impositivo do mercado isso, para atleta ou para qualquer atleta de outras quadras, por exemplo. Na verdade, então, você não vai fazer parte do rol dos atletas que morrem 2 vezes. Mas você nasceu de novo. Exatamente. Renasci de novo, me reinventei e continuo fazendo tudo isso. Foi fácil, André? Não, até porque eu tive uma lesão não grave, mas séria, que ela me deu um sinalzinho, olha só, se você não está entendendo, então para de jogar logo, senão eu vou te parar. Eu realmente tive uma lesão na articulação externa clavicular e eu perdi de um ano para o outro 60% da minha força. Estava com muita dor e tomando remédio, remédio atrás de remédio. Falei, quem sabe não estou recebendo um sinal aí do destino e chega já. Eu estava com 39 anos e para mim, um dos meus valores absolutos é qualidade de vida com a minha família, ou tempo de qualidade com a minha família. Eu não estava mais tendo esse tempo de qualidade, porque quando eu estava em casa, ou eu estava fazendo fisioterapia, ou eu estava com sacos de gelo no corpo inteiro, porque realmente eu estava com muita dor. Eu falei, peraí, Uhum. eu me capacitei para interpretar bem Que é aquele os negócio sinais. de abdicado que não é seu. Exatamente, não estava dando mais conta. Então, peraí, chegou a hora. E aí, comuniquei, jogamos no time que eu estava, que estou até hoje em Campinas, em outra função. Jogamos uma quartas de final do campeonato. Conseguimos passar para a semifinal do campeonato, que era o resultado mais importante da equipe até então, naquela história. Acabou o campeonato, fui pro hotel, olhei para mim e falei, quer saber? Chega. E eu nem era titular da equipe, hein? Era um reserva de luxo ali que entrava nos momentos importantes, porque eu não tinha mais condição física. E aí eu lembro de ter ligado para minha esposa, estava em Porto Alegre, liguei para minha esposa, olha, quero compartilhar contigo, se tudo é ok, a decisão está tomada. Vou parar de jogar, não aguento mais. Tô com muita dor. A Marcele falou, tamo junto. Eu desliguei, eu falei para ela, maravilha, então, vou me aposentar, podia acontecer 2, 3 jogos depois. Então é o seguinte, tá decidido, agora eu vou lá avisar meus companheiros, eu vou sair, vou para um bar, vou dar notícia para eles e vou comemorar. E foi isso que eu fiz. Avisei todo mundo, inclusive o técnico, o gestor, ó, pessoal, vamos sair comigo, vamos para um bar que eu decidi, vou me aposentar. E de fato isso aconteceu. 2 jogos depois dessa decisão,
foi meu último jogo oficial, que aconteceu em Campinas, no ginásio do Taquaral. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Nunca fui de chorar, Curte. Não sei o que me baixou. Não consegui falar com ninguém, só chorei. As fotos são horrendas. Eu com o rosto deformado, tanto que eu chorava, não conseguia falar com as pessoas. E as pessoas vindo até mim, 40 minutos depois do ginásio, ainda permanecia lá, minha esposa chorando, minha filha chorando. Minha filha não entendia nada. E aí, deixa, se tu me permite, vou alongar a Claro. história. Fomos para casa depois daquela, um domingo, 5 de abril de 2014. Chegamos em casa depois do jogo, fomos almoçar com a galera, é maravilha. Chegamos em casa, a Marcela, era um domingo, a Marcela falou assim, eu vou descansar um pouco. Nossa filha com 2014, nossa filha com 4 anos, me olhando, e daqui a pouco ela dispara assim, papai, minha filha Helena falou, papai, o que aconteceu hoje? Por que você chorou tanto? Ela nunca tinha visto o pai chorar, um atleta de 2 metros. Falei, filha, o papai parou de jogar, não vou mais jogar vôlei, agora eu vou ter outra profissão. Ela falou, sério? Sério, filha? Então quer dizer que você não vai mais viajar tanto? Falei, sim. Você vai poder cuidar, ficar mais tempo comigo e cuidar de mim? Eu falei, vou. Ela começou a correr ao redor da mesa de almoço, de jantar. Papai parou, papai parou. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o que está acontecendo, olha que coisa mais linda. Ela então me ensinou ali. Eu estava fazendo falta em casa, olha que maravilha. Então, quando tu falou do copo meio cheio, foi uma grande lição que eu aprendi na minha aposentadoria e fez com que eu expandisse o meu olhar, assim, tivesse a capacidade, ou adquirisse a capacidade de enxergar uma ótima possibilidade e oportunidade mesmo no momento de aposentadoria, assim. E quem me ensinou foi uma menina de 4 anos. Foi maravilhoso esse momento com ela. Qual é o principal foco nas suas palestras corporativas? O que você acha mais importante falar Ah, nelas? maravilha. Hoje, como eu te falei, né, o carro-chefe são as palestras. Não são palestras motivacionais, tá, Curte? Por mais que eu receba muita demanda nesse sentido. Olha, André, você faz palestra motivacional, eu entendo essa prateleira da Uhum. palestra motivacional, mas o meu foco sempre foi em abordagens pragmáticas, vida real, porque eu acho, mas é só a minha visão, tá? Sem julgamento de valor, eu acho que o motivacional ele vai só até a página 2. O intuito das abordagens, seja em palestras, workshops, treinamentos em company, imersões e assessments, tá? Eu trabalho com assessments consolidados no mercado, é fazer com que aquele profissional que está me assistindo entenda que aquelas estratégias apresentadas por um ex-atleta, que eu nem me chamo mais de ex-atleta, o ex é muito traumático, eu sou um pós-atleta, Pós-atleta. Gostei. as estratégias são execuíveis, factíveis e passíveis de serem reproduzidas na profissão dele. Uhum. Então, Por exemplo. top demanda assim de top 5 de demandas em 2024, por exemplo. Nós estamos chegando agora em 2024, nesses anos todos de empresa, há mais de 450 atendimentos, tá? Entre palestras e outras abordagens. Top 5. Excelência, alta performance, lifelong learning, capacitação continuada, cultura colaborativa, as diferenças das gerações, né, a Uhum. heterogeneidade que a gente fala, o quanto isso é presente e o quanto pode ser uma virtude dentro de uma organização e não obstáculos. Poxa, e aí vai. Liderança. Essa semana mesmo que a gente está gravando, hoje eu participei, dei uma aula sobre liderança, sobretudo a liderança engajadora, engajamento, segundo o Instituto Gallup, o desafio do século XXI para qualquer organização, em qualquer área de atuação, e por aí vai. Poxa, eu já falei mais de 5 até. Então, são temas recorrentes e demandas no mercado. De maneira geral, Curte, todas essas demandas se encaixam num arcabouço, digamos assim, de habilidades comportamentais ou o que, usando um termo em inglês que surgiu na pandemia, soft skills, né? Uhum. E hoje existem estudos consolidados no mercado que corroboram a tese de que os comportamentos constituem o maior gap de profissionais e organizações. Poxa,
próprio Instituto Gallup fala que somente 15% dos seus colaboradores se engajam nos seus trabalhos. É um estudo O global que de uma seria se engajar? instituição. Se engajar, isso é muito legal você falar. Existe o desengajamento e o desengajamento ativo. O desengajamento, seja ativo ou não, ele acontece por vários motivos. O primeiro motivo é porque o próprio colaborador nem sabe o que é engajamento, tá? E o desengajamento é aquele colaborador que está dentro da equipe, já pediu demissão, mas não saiu. Sabe aquele colaborador que Está no ponto automático, que tá no atrasa, que automático não... ou às vezes não veste a camisa do time e joga contra ainda. Gente, tem isso no mercado. Porque tem sempre aquela questão às vezes, fazer mal feito é duplamente pior, porque é fazer mal feito e é tirar a oportunidade de alguém estar ali fazendo bem feito. E tem isso, obviamente, qualquer time, seja esportivo ou corporativo, passa por isso. Engajamento na prática, para mim, tem a ver com conexão emocional, tá? É a pessoa estar ali plenamente presente no seu trabalho e fazer com que essa conexão resulte em ação. Não tem nada a ver com essa conversa de paixão. Poxa, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu amo o meu trabalho, mas tem atividades no meu trabalho que eu não gosto. Eu não Uhum. gosto, por exemplo, de fazer relatório. Mas para eu prestar conta ou atender uma empresa, eu preciso fazer um relatório. E tá tudo bem. Tem que fazer, eu vou fazer, O mesmo foco não gostando. consciente. Exatamente. Então, o engajamento é um tema importante. Não, de novo, não tem a ver com paixão. Até porque eu não acho que a gente consiga nutrir uma paixão pelo resultado. Eu acho que a gente pode nutrir uma paixão pelo desempenho, em fazer o meu melhor. E eu tenho paixão em fazer o meu melhor, gostando ou não Uhum. daquela atividade. Então, nós temos habilidades comportamentais que são fundamentais. Falei do estudo do Instituto Gallup, apenas 15% se engajam nos seus trabalhos. É um estudo, tá? Não é verdade absoluta, mas é um mapa de calor. Estudo consolidado de uma organização importante. Tem outras organizações que falam sobre isso. A Organização de Desenvolvimento de Talentos fala sobre a importância das habilidades socioemocionais no trabalho. Existem estudos consolidados que dizem que a pessoa, quando pede demissão, não pede demissão do trabalho em si, ou pede da liderança, ou pede demissão do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho precisa ser propício para o engajamento, para a pessoa interagir, para É o falar, para terreno se sentir fértil da segura. semente que você falou Terreno atrás. fértil. Então, Uhum. olha o desafio da liderança. A liderança não motiva ninguém. Motivação é pessoal e intransferível. A liderança provoca, distende, encoraja. Olha o desafio da liderança. Sabendo desses dados todos, a liderança tem o desafio de construir um ambiente e uma cultura para as pessoas se sentirem confiantes e seguras para entregarem o seu melhor. Então, puxa, tem tantas nuances, tantos componentes, tantas habilidades, competências comportamentais que podem fazer uma diferença danada. Hoje eu falo porque eu sei disso, estudo sobre isso e vive isso. Habilidades comportamentais, ou melhor, o comportamento constitui a base da performance de qualquer profissional ou qualquer organização. Comportamento é fundamental, é essencial. André, mas você está dizendo que a habilidade técnica não é? Não, eu só estou dizendo que antes de uma habilidade técnica são os comportamentos que decidem, que são as forças motrizes do desempenho dos profissionais. E você tem um livro Eu tenho escrito um livro, que você trouxe para trouxe. você, Muito tá? obrigado. Eu tô com uma meta de ler 20 livros este ano. Li nenhum. Não, tô brincando. Estamos em março, eu já li 5. Estou bem. Muito Então, bem. este vai ser o sexto. Muito acima da média. O livro é um projeto de 6 anos, lancei em 2022. Semana passada, poucos dias atrás, recebi a notícia que pela sexta semana ele ficou na lista de mais vendidos da revista Veja e do site Publish News, o que é legal para mim. Nunca pensei num livro de autoajuda, nada contra, mas eu queria um livro mais robusto, então um livro de pesquisa, de entrevista. Entrevistei um monte de gente legal, entrevistei o Bruninho do vôlei, o filho do Bernardinho, entrevistei o Lars Grael, entrevistei o Marcos Rossi, entrevistei Ricardo Amorim, entrevistei Adriana Filipelli, José Salib Neto, João Tolove Júnior, o fundador do Great Place to Work no Brasil. O Pós-Fácil, sempre quis um livro com pós-fácil, foi escrito pelo
Sandro Magaldi, um dos maiores pensadores da gestão organizacional do Brasil, e o prefácio não poderia ser outro, foi escrito pelo Bernardinho. Um livro de entrevista, um livro de mão na massa, tem lugar para o leitor escrever, e ficou 6 semanas na lista de mais vendidos, e semana passada, poucos dias atrás, ficou em 4º lugar na categoria negócios, que me enche de orgulho. É bom por um lado, ruim por outro, porque ele fica lá na prateleira de administração das livrarias, então ele fica escondidinho. Mas se as pessoas forem ou encontram nessas plataformas de compras online, na Amazon, por exemplo, o livro está lá, tá? É um sonho realizado, ele serviu de material didático, então quem fizer um curso comigo, por exemplo, vai usar o livro também de material didático. Trouxe um para você. Muito obrigado. Tá? No momento que você terminar, gostaria muito de receber o seu feedback genuíno, autêntico, independente da natureza desse feedback. O projeto gráfico está muito bonito, tem várias páginas coloridas. Eu sei que não é um livro de colorir, tá? Mas só para mostrar que o projeto gráfico foi muito bem feito, a cor do papel, fonte. Editora Gente... Parabéns aí o pessoal da editora também. Editora Gente foi minha grande parceira, né? Botei o roteiro debaixo do braço e bati na porta deles. Roseli Boschini me recebeu, comprou meu projeto e ele já tem 2022, já estamos entrando no 3º ano do livro e já tem um outro saindo do forno. Em breve, em alguns meses, vai sair do forno também o meu livro, que ainda não está decidido o título em si, mas será sobre essa tão necessária cultura colaborativa. É uma das demandas que eu mais recebo. Tá aqui então, foque a ação, colecione resultados. Então tá aí nas principais lojas, online, nas livrarias e tal. Vou pegar uma parte aqui que eu abri aleatoriamente. Tem uma tabela aqui, a matriz de gerenciamento de tempo. Importante. Crises, problemas urgentes, projetos com data marcada. Não importante. Interrupções, telefone, relatórios, correspondência. Essa questão do foco que a gente estava falando. Exatamente. Quando está fazendo uma coisa, focar naquela coisa e não o multitasking, que hoje é o mais comum. 10 abas no navegador. Claro, e é importante, mas a gente não vai conseguir fazer 2 tarefas com a mesma energia e concentração. Aliás, essa é uma frase maravilhosa de quem escreveu o pós-fácil do meu livro, o Sandro Magaldi. Ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim: vivemos em uma realidade de abundância de informações, mas pobreza de atenção. Então, o livro serve para isso. Aliás, na página 100, se você quiser ir, eu desenvolvi a autoria própria. Gente, não é nenhum método, não é nenhuma fórmula de sucesso, mas é algo que eu concebi, que é a matriz de excelência, né? Com 4 componentes que se subdividem, né? Então, eu encontrei nessa jornada no esporte 4 componentes fundamentais que podem gerar um mapa de calor quando a gente fala de desempenho, né? Então, primeira componente é a dedicação, mas a dedicação diz respeito à quantidade de tempo que a gente investe em determinada tarefa, meta, objetivo ou sonho, mas também tem a ver com a qualidade do tempo neste tempo investido. Segundo componente é a capacitação continuada, que tem a ver com a aquisição permanente de habilidades, competências e conhecimentos, mas não pode só adquirir, né, Curti? Não adianta eu ficar adquirindo e não colocar em prática. Se eu só adquirir, não é capacitação, é obesidade cerebral. Então, eu adquiro, mas coloco em prática. Fundamental isso. Terceiro é o comprometimento, tão falado no esporte e no ambiente corporativo. Mas o que é comprometimento? Comprometimento tem a ver com clareza do compromisso funcional. Eu preciso saber o que precisa ser feito e, para fazer bem, eu preciso colocar todo o meu repertório à disposição dessa tarefa, objetivo, meta ou sonho. E, por fim, olha o tal do engajamento, que a gente comentou. Engajamento, desafio do século XXI para qualquer profissional. Conexão emocional, mas essa conexão precisa resultar em ação. Se eu estiver conectado e não gerar ação, não adianta. Intenção sem ação é igual a 0, né? Então, são dicas, são conhecimentos, aprendizados e lições que eu adquiri, inclusive no esporte, que eu compartilho através desse projeto literário. Aí, a história dele, tenho certeza, este livro serão fontes de inspiração para muitos atletas país afora, não apenas os do esporte, mas também atletas corporativos e atletas da vida. Obrigado, André, por tudo. Sucesso sempre, Bernardinho. Bernardinho, o maior técnico de esportes coletivos da história do Brasil? Sim, maior técnico que o Brasil já teve.
maior técnico No e vôlei ou qualquer treinador. outro esporte. Além disso, eu acredito nisso. Mas ele vai além de técnico e treinador, líder, tá? E ele ocupa uma função, ele é o símbolo da liderança, né? A liderança, ela não ocupa um papel de liderança para oferecer o que os liderados querem, e sim o que eles precisam. A liderança não existe para agradar todo mundo. Ele precisa nutrir o ambiente e a cultura com componentes, estratégias e conhecimentos aprendizados que são necessários, não que são pretendidos pela equipe. Ele é o símbolo de liderança, mas nós temos várias maneiras de liderar, né, coach? Não é que o Bernardo é detentor de um método absoluto, mas eu acho que ele é o exemplo e o símbolo de um componente que nunca pode faltar na liderança. Temos várias maneiras de liderar, mas tem um componente que, se faltar, não é liderar, que é o exemplo, é a referência. Um líder é líder 24 horas por dia. Um líder é líder 7 dias por semana. E como líder, ele tem que prezar pelos valores que são valores inegociáveis. A gente pode ter variação na abordagem, mas os valores são inegociáveis. E o valor daquela seleção brasileira, por exemplo, era o bem comum, o bem da seleção era um valor inegociável, e outro bem maior daquela seleção brasileira era o aprendizado contínuo. Eram valores inegociáveis, e ele era o maior guardião desses valores e promoveu cada atleta, todos nós, a guardiões também desses valores, que no final das contas nós nos tornamos valores daquela cultura. De maneira pragmática, então, para quem está assistindo, para a gente ir terminando a nossa entrevista, supondo que alguém que está assistindo tá infeliz no trabalho, está com a vida desorganizada, com a vida financeira desorganizada, e está precisando de, não um conselho, mas um norte, que tem muitos, né? Arrume seu quarto, arrume sua cama, tem um livro que é esse o título, inclusive, Arrume Sua Cama e tal. Que norte, qual o primeiro norte você daria para uma pessoa que está com névoa na cabeça, sem propósito, sem organização, sem ação? Poxa, neste caso, a primeira coisa que eu falo sempre é que escolha uma estratégia intencional. Então, nesse caso, poxa, estou nessa condição, com todos esses desafios pela frente, uma estratégia muito assertiva é peça ajuda. Não espere naturalmente, não espere que o tempo resolva essa condição. Uhum. Peça ajuda, organize esse processo. Faça um movimento intencional. Eu gosto muito dessa palavra, Kurt. Intencionalidade. Hoje, até quando eu opto ou escolho não fazer nada, É eu intencional. opto como estratégia. Este domingo, eu vou deitar na minha cama e passar o dia inteiro assistindo filme, que aliás eu sou cinéfilo. Eu não vou fazer nada nesse domingo. Eu faço com intencionalidade. Tem uma estratégia, tem um porquê do Uhum. escolher isso. Hoje, na realidade em que vivemos, parece clichê ou jargão, mas a gente vive numa realidade que não faltam informações, não falta conhecimento. Está na palma da nossa mão, né? A gente tem na palma da nossa mão a nossa vida inteira. Não dá para ser sem querer. A gente precisa ser E a gente de vive uma era muito do propósito. algoritmo mostrando o que ele acha que a gente tem que ver, do feed Exatamente. infinito, de Exatamente. Se sermos mais você, reféns do que. poxa, eu falo com profissionais, com jovens que imergem Uhum. no rolar do feed e daqui a pouco passou 2 horas e não sabe que passou 2 horas. É um looping, né, do tempo Que e não é não intencional, né? dá. Poxa, organize seu tempo, peça ajuda. Maior símbolo, maior ato de coragem que uma pessoa pode ter é pedir ajuda. Pedir ajuda, pede ajuda para quem está perto de você, peça ajuda profissional. Hoje isso é muito fácil. O smartphone pode nos ajudar nesse sentido, né? E outra questão, poxa, não se contente com informações superficiais.
As redes sociais são maravilhosas, mas use com estratégia e com intencionalidade. É o que a gente mais vê, né, Curte? Sem julgamento, pelo amor de Deus, mas não cabe para mim. O que a gente mais vê são gurus de internet. Tá? São gurus de internet que você vê ali um recorte de 1 minuto e meio, não tome isso como verdade absoluta. Né? Busque conhecimento, busque habilidades, busque aprendizados e informações que de fato façam sentido para você. Né? Essas informações superficiais são legais, as redes sociais são uma plataforma muito poderosa de fazer negócios, de você adquirir um certo conhecimento, mas o conhecimento profundo é necessário. Uhum. Então, busque ajuda, mas busque ajuda com pessoas que de fato vão entender a sua realidade e tenham a competência de oferecer uma ajuda que de fato faça sentido para aquele caso e para a sua realidade. Nossa última pergunta aqui no programa sempre é prospectiva. E é engraçado que todos os convidados eles respondem de maneira diferente. A gente já teve as mais variadas respostas para essa pergunta. Que é a seguinte: imagino que você assista, André, essa entrevista daqui 10 anos, em 2035. Que cápsula do tempo que você quer criar? Que mensagem que o André de hoje quer passar para o André de 2035 assistir? Que valores que ele não pode esquecer? Valores que eu não posso esquecer. Uma mensagem, valores, o que você gostaria de ouvir de você mesmo daqui 10 anos? Poxa, tem um tripé de valores que para mim é fundamental, tá? Então, quero poder ouvir de mim ou ler nessa cápsula do tempo, ao abrir essa cápsula do tempo, que eu estava certo e que deu tudo certo. Primeiro valor absoluto, saúde. Saúde. Aquela analogia, aquilo que a gente ouve no avião é mais do que verdade, né? Numa emergência, coloque a máscara em você primeiro. Então, eu, para ajudar outras pessoas, ajudar aquelas pessoas que eu amo, preciso cuidar da minha saúde. Então, investimento em saúde, em qualidade de vida, não para prevenir a doença, mas promover a saúde é primordial. Segundo valor absoluto, família, e eu estou falando de família e pessoas que eu amo, não necessariamente a família com o mesmo Uhum. sangue. Isso é fundamental para mim. Não adianta querer salvar o mundo se eu não cuidar das pessoas que estão próximas, e se eu não me conectar com as pessoas que estão comigo. Não adianta eu me conectar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo através das redes sociais se eu não tiver a capacidade de sentar no chão e brincar com os meus filhos e dar um abraço e dar um beijo da minha esposa, escutar o que ela está me falando e eu também estar plenamente presente. Então, cuidem dessa sua saúde e cuidem das suas famílias. E, por fim, o trabalho, gente. O trabalho não precisa ser difícil. O trabalho é sempre complexo, né? Construir nossas carreiras, a nossa atuação profissional é sempre muito complexo, mas faz parte, ou melhor, é parte importante da nossa vida. Então, investir tempo em cada uma dessas áreas é importante. A gente não precisa fazer isso buscando equilíbrio. Olha, vou dedicar 33% do meu tempo para cada uma dessas áreas. Não, tem um momento que eu vou ter que investir mais tempo no meu trabalho, eu vou ter que investir mais tempo na minha família ou na minha saúde. A gente vai Uhum. equilibrando e desequilibrando com isso. Curte, hoje a gente sabe que o atleta bom não é aquele atleta que trabalha ou que treina de maneira árdua todos os dias. O atleta bom é aquele atleta que trabalha em blocos de tempo, onde o ócio, o lazer, as relações sociais, a família, cuidar da saúde é igualmente importante Do que o ao treino. treinamento. A Uhum. gente precisa equilibrar todas essas nuances, essas áreas da nossa vida, para, de fato, encontrar equilíbrio dentro desse desequilíbrio, por mais contraditório que seja, mas tem espaço para tudo. E investir no lazer, no ócio, na família, nos dá equilíbrio, que nos dá sustentabilidade no sentido de eu não quero mais trabalhar, eu tenho 50 anos, eu não quero trabalhar até os 60 nem até os 70, eu quero trabalhar até os 100 anos, eu quero ser produtivo até os 100 anos, mas para isso eu preciso cuidar da minha saúde, das pessoas que estão no meu entorno, minha família, meus amigos, pessoas que eu amo e também, obviamente, investir na minha jornada laboral.
André, muito obrigado pela sua presença, pela sua viagem até São Paulo para participar do nosso programa. Então, obrigado pela gentileza, porque não é todo mundo que faria isso. Então, de coração, muito obrigado. Novamente, lembrando aqui o livro Foque a Ação, Colecione Resultados, está à venda nos principais sites, principais livrarias também. E se alguém quiser, por acaso, contratar suas palestras, etc., da sua empresa, como que faz? Poxa, legal. Eu trabalho muito com o Instagram e LinkedIn, então vocês vão encontrar lá André Heller Oficial no Instagram, LinkedIn André Heller, Educação Corporativa. Eu tenho um site também, andreheller.com.br, mas eu estou por aí, gente. Eu não tem como não me achar. Digita na internet, no Google André Heller, com certeza as pessoas vão me achar. E, obviamente, todos esses temas que conversamos aqui, hoje é o core do meu trabalho, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho uma jornada esportiva que corrobora essa tese, então como eu te falei antes, eu não sou simplesmente um ex-atleta com palestra motivacional. Hoje a Heller Educação Corporativa funciona, eu tenho uma equipe, tenho minha sócia Marcele, que é parte importante, então as pessoas vão me encontrar e vou adorar receber o contato dessas pessoas, porque assim eu tenho possibilidade de compartilhar e, na verdade, esse meu encantamento por compartilhar é que quando eu compartilho, eu acabo aprendendo novamente. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e quem sabe até uma breve ocasião. É isso, temos muito mais coisa para conversar. E você que está assistindo, coloca aí, lembra que eu falei lá no início da entrevista? Coloca aí nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Além das Linhas. Sou Antônio Curti, da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.